Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rodrigues e na aula de História de hoje, o Reino Kush. Então, turma, vamos começar do início. O Reino Kush era formado por uma civilização de negros que viviam no sul do Egito, ali mais precisamente na Núbia. E eles eram praticamente de comerciantes e agricultores. Por quê dessas duas funções? Graças ao rio Nilo, eles tinham um solo rico por causa do adubo, que foi como eu falei, por causa das cheias do rio Nilo, e na questão da irrigação. Então, para eles na área da agricultura, era ótimo. E na questão do comércio, aquela região era rica em ouro, em outras coisas também, por exemplo, marfim, pérolas, ébano, e eles comercializavam bastante, principalmente com o Egito. E isso foi fazendo com que aquela civilização fosse crescendo cada vez mais. Com o passar do tempo, o Egito parou para pensar, poxa, aquele povo ali está crescendo demais, e daqui a pouco eles vão estar tão grandes que não vão querer mais comercializar com a gente. O que vamos fazer? Já sei, vamos dominar eles. E assim fizeram. O Egito, com medo de perder ali o comércio com os cuxitas, resolveu dominar eles. Foram lá e ganharam com uma certa facilidade. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram os cuxitas e levaram para a capital deles, para a capital da cidade egípcia, para eles poderem aprender a língua, a religião, a cultura em si. E pegaram os principais líderes e falaram para eles, vocês vão tomar conta desse nosso reino, como se fosse ali os cuxitas, a segunda parte do reino egípcio. E claro que pegaram escravo, fizeram muitos cuxitas de escravo, mas praticamente isso, os jovens levaram para a capital para aprender a cultura e os líderes usaram como responsáveis por cuidar ali do segundo reino. E isso foi fazendo com que eles tivessem um grande contato. Então os cuxitas começaram a aderir várias coisas dos egípcios. Por exemplo, a religião, a forma de política, de organização política. Outra coisa também que eles aderiram bastante foi a forma de mumificação. Então, com o tempo, eles foram aderindo várias coisas dos egípcios para eles. E com o passar do tempo, ali os egípcios e os cuxitas foram convivendo junto, porém eles queriam ter a sua liberdade. Então o que eles foram fazendo? Graças aos egípcios e os soldados fortes dos egípcios, eles começaram a ter uma organização militar melhor, justamente para poder combater o exército egípcio. Foi fazendo com que os cuxitas organizassem melhor o seu exército, as técnicas militares, e com o passar do tempo, eles ali estavam sob o domínio dos egípcios. O que eles fizeram? Se libertaram. Então, durante um período, sempre foi essa guerra, cuxitas e egípcios. Mas até que teve um momento que eles conseguiram se libertar do poder egípcio. Depois de muito tempo, outro povo, que também era conhecido pela sua forma militar, que era bastante rica nessa questão, que foram os assírios, conseguiram dominar o Egito. Conseguiram dominar os egípcios. Aí o que os egípcios fizeram? Foram lá e pediram ajuda para os cuxitas. Falaram, fomos dominados, dá uma força aí que não estamos conseguindo. E os cuxitas, que já tinham um exército forte, foi lá e conseguiu pegar de novo o reino egípcio. Só que aí eles começaram, o rei do cuxita começou a mandar tanto no reino deles quanto no reino egípcio. Que aí começou a era dos faraós negros. E uma coisa que era bem característica deles é que eles tinham ali
sua fronte a imagem de duas cobras. E o que essas duas cobras representavam? Representavam que eles estavam dominando o Egito e o reino Kush. Entenderam o significado das duas cobras? E aí foi, com o passar do tempo, os assírios também não desistiram ali de dominar, reconquistar aquela parte deles que perderam e começaram a entrar em guerra com os cuxitas. Por inúmeras vezes os cuxitas ganharam dele, mesmo eles tendo um exército mais forte, em questão de táticas de guerra também tinham várias técnicas, mas mesmo assim os cuxitas continuavam ganhando eles. Depois de muito tempo, o rei assírio, o imperador assírio, conseguiu vencer o rei cuxita. E aí o que ele fez? Todas aquelas estátuas dos faraós negros ele mandou derrubar, enterrar, ele quis apagar mesmo qualquer vestígio que tivesse ali do Império Cuxita. E ele mandou talhar na pedra uma imagem no qual tinha o rei Cuxita e o filho dele de joelho se rendendo a eles. Uma coisa, por mais que o reino Kush tivesse várias coisas parecidas com os egípcios, por exemplo, mumificação, as pirâmides como forma de túmulo, organização política, a forma deles de nomear um rei era diferente dos egípcios. Os egípcios, como que era feita a passagem de um rei para o outro? Através da família, ou seja, geralmente de pai para filho. Já com os cuxitas, o que eles faziam? Eles pegavam os líderes políticos, faziam uma votação e escolhiam uma pessoa. Depois que aquela pessoa fosse escolhida, que aquela pessoa era escolhida, eles pegavam sementes e jogavam. E se aquelas sementes confirmassem que realmente eles tomaram uma boa decisão, era como se o Deus deles estivesse dando apoio. Ó, legal, uma boa escolha. E é isso daí. Nos vemos na próxima aula. Abraços.